eu quero começar lembrando de um contexto maior para o texto de Atos no capítulo 2, versículo 42 ao 47. E eu quero lembrar a igreja de que quando Jesus ressuscitou, nós bem sabemos disso, mas é bom lembrar, ele apareceu muitas vezes para os seus discípulos, para os seus seguidores, e após isso, pode passar, e após isso, ele também ascendeu aos céus, e ele prometeu, ele havia prometido que viria o Espírito Santo, e que eles esperassem em Jerusalém. E os seguidores de Jesus, em torno de 120 pessoas, diz o livro de Atos, lá no capítulo 1, versículo 15. Esse grupo estava de portas fechadas e esperava a ação de Deus sobre a sua vida. E amedrontados com medo da perseguição, por causa da mensagem que eles tinham, eles estão ali naquele lugar, naquele salão, a Bíblia fala cenáculo, e ali o Espírito Santo vem sobre a vida dessa gente, e a partir disso, eles abrem as portas daquele cenáculo e eles vão à frente, às ruas, cada um falando uma língua diferente, não línguas de fogos, mas línguas que os povos ali podiam compreender, pessoas que moravam em Jerusalém, mas que eram naturais de outros lugares, de outros países, cada um entendia, né? Na sua própria língua, na sua língua materna, aquilo que os discípulos, aqueles seguidores ali estavam anunciando. E Pedro toma a palavra e começa a pregar, e a pregação dele é uma pregação bem longa, está dentro do capítulo 2 também de Atos, e após isso a Bíblia diz que que houve em torno de 3.000 pessoas que ali aceitaram o evangelho, aquilo que foi pregado, e elas pediram para que fossem batizadas. E essas pessoas então foram batizadas. E a Bíblia diz que houve um acréscimo lá no versículo 41 de Atos 2, houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, se juntando àqueles 120 iniciais ali, né? Aqueles 120 que receberam a unção do Espírito Santo para pregar as boas novas. Pois bem, a partir disso, eu também quero convidar vocês a nós olharmos para o texto de Atos no capítulo 2, versículo 42 ao 47. E diz assim o texto: como viviam os convertidos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Muito bem. Talvez a pergunta que a gente deva se fazer é: o que acontece depois? Depois que esses 3.000 são batizados, eles são convertidos ao Senhor, Deus os converte. E o que acontece depois? Quando a gente olha para uma imagem como essa, e talvez a gente também possa olhar para nós aqui, a gente poderia dizer o quê dessa imagem? O que vocês diriam? Uma igreja vazia. Uma igreja
Vazia, certo. O que mais? Um templo. Uhum. Muito bem. O que eu quero trazer com essa imagem? A reflexão. Aqui vocês veem uma igreja. Certo? Não. Vocês não veem uma igreja aqui. Vocês veem um templo. Um lugar de reuniões. Vocês veem um cenáculo aqui. Né? Passa. Aqui vocês veem uma igreja. A igreja é o corpo de Cristo reunido. O templo é apenas o lugar onde esse povo tem os seus encontros, onde ele experimenta comunhão. Como viviam os crentes dessa igreja primitiva, é algo que eu quero também trazer para que a gente reflita como a gente vive os nossos dias dentro da nossa igreja, ou como igreja dentro do templo onde a gente se reúne. O texto bíblico, ele fala que essa igreja primitiva, ela tinha algumas características, algumas disciplinas do ser igreja, de como elas se reuniam como igreja. Eles tinham algumas disciplinas espirituais como igreja, né? Então aqueles 120 com aqueles 3.000, eles não ficaram perdidos e agora cada um vai para um lado, e não. Eles se tornaram uma igreja, eles firmaram, né, os passos como igreja do Senhor ali em Jerusalém. E a gente quer também olhar então para as disciplinas que esse povo tinha, né? E as disciplinas, o texto bíblico fala que eles tinham uma perseverança, eles perseveravam, diz o versículo 42, na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Doutrina dos apóstolos é a palavra anunciada, é a Bíblia, é a gente ter a nossa Bíblia nas mãos, a gente conferir e ser de fato uma igreja que experimenta aquilo que está escrito, que não fica buscando adendos, não fica buscando coisas alheias, mas que está fixada, né, firmada naquilo que também a palavra do Senhor traz. A segunda disciplina, agora sim, eles viviam em comunhão, diz o versículo 42. Não. Então a segunda disciplina que eles tinham é a comunhão. Era um povo que sempre estava junto. Nós falamos sobre comunhão no dia de hoje, né? Terceira disciplina, diz o texto no versículo 42, e mantenham suas Bíblias abertas, diz que eles partiam o pão, ou seja, eles celebravam a ceia não como um adendo mensal, mas a ceia como um momento especial da igreja de celebrar e trazer à memória aquilo que Jesus Cristo havia realizado também sobre a vida dos crentes, né? Então ali nós temos essas três disciplinas, mais uma que é a oração. Então, essas são as 4 disciplinas que esse povo tinha. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ponto. Aqui está, né, aquilo que a igreja primitiva experimentava como disciplina espiritual. Quando nós olhamos para essa igreja, né, eles perseveravam. Quando a gente olha para essa igreja, a gente talvez pode pensar assim, poxa vida, mas se essa igreja tinha doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração, então, se eu olho para a nossa igreja também nos dias atuais, eu poderia dizer, eu também faço parte de uma igreja, né, que está alicerçada, que também está firmada nessas 4 disciplinas espirituais, né? Comunhão, ensino dos apóstolos ou doutrina dos apóstolos, o partir do pão, né? E lá, o último, oração. Agora, se a gente fizesse essa pergunta, de fato, nós estamos alinhados com essas 4 disciplinas espirituais, como igreja aqui também em Tubarão, como paróquia sul de Santa Catarina? O que vocês acham? O que vocês diriam? Estamos alinhados? Às vezes é bem fácil
a gente se identificar como uma igreja que tem essas 4 disciplinas. Muitas igrejas que a gente entrar, a gente vai poder observar essas 4 disciplinas aparecendo. Mas muitas igrejas, elas se aproximam do versículo 42, dessas 4 disciplinas, mas elas ficam a desejar, elas ficam de longe com relação aos versículos 43 ao 47, que na verdade é o resultado daquilo, né, que uma igreja vive a partir do versículo 42, né? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. A consequência disso deve ser o que vem depois, 43 ao 47. Então, as 4 disciplinas, elas são acompanhadas por um estilo de vida, que são adotados, né? Ou adotados pelos primeiros cristãos. Então, a doutrina dos apóstolos, uma igreja bíblica, a igreja primitiva, ela juntava pessoas e ela dividia bens. O que a gente vê muitas vezes é uma igreja atual que junta bens e divide pessoas. Então a gente percebe a questão da comunhão, quando a gente vai ali para o versículo 43, de que as coisas nem sempre são assim como a gente acha que são dentro da igreja, né? Então quando a gente fala de comunhão, a gente também está falando de olhar, né, para as pessoas, de perceber as necessidades uns dos outros, né? Às vezes a gente deixa de fazer uma visita, a gente deixa de ir ao encontro de alguém em necessidade, seja uma necessidade física, seja uma necessidade espiritual, né? E muitas vezes o que a gente vê é justamente a gente se contradizendo como igreja, né? Então a gente quer ser uma igreja de doutrina, de comunhão, que parte o pão, que está em oração, mas quando chega a hora ali, né, de também fazer a divisão, né, de também conceder, ir ao encontro, né, a gente tem alguma dificuldade com isso, né? Essa igreja também diz o texto que ela tinha temor, né? Ela tinha submissão, ela tinha um coração contrito. Eu já falei isso outras vezes aqui também. Às vezes a gente nem fala de pecado mais, né? A gente não vê mais as igrejas falando de pecado. O que significa isso? Que igreja somos nós, né? Quando o pecado não é mais lembrado, quando não mais a gente tem um coração contrito, onde a gente não se entristece mais quando a gente fez algo de errado. Simplesmente passa, né? Aquilo fica para trás, a gente esquece, a gente nem reconhece isso diante do Senhor, né? Então a gente vê que aquilo que a gente aprende dentro da igreja, as disciplinas que nós vivenciamos dentro da igreja, elas não são colocadas em prática lá fora, no nosso dia a dia, muitas vezes, né? Também sinais e maravilhas. Nós não lembramos mais. Há sinais e maravilhas acontecendo também nos dias de hoje, mas eu penso que na antiga igreja, sinais e maravilhas elas tinham uma proporção maior. Isso não significa que a gente também não possa orar por cura, que não possa haver coisas grandiosas acontecendo, mas quando isso não acontece, não significa também que nós não somos igreja do Senhor, porque nós temos o grande sinal sobre as nossas vidas, ou pelo menos a gente deveria anunciar isso, viver isso, né? Esse grande sinal, a grande cura que nós podemos experimentar em Cristo, que é a sua salvação, que é a vida eterna que Ele conquistou para nós, que cura a todos nós dos nossos pecados, né, que nos livra do inferno, né? Então, nós precisamos também ser lembrados sempre disso. E às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente esquece que a gente foi salvo. Às vezes a gente esquece desse maravilhoso milagre sobre as nossas vidas. E a gente fica ansiando, não que a gente não possa pedir, mas a gente fica ansiando muitas vezes pela cura de uma doença, né? Como eu disse, a gente pode pedir por isso, mas às vezes a gente esquece daquilo que foi tão grandioso na nossa vida. Aquilo parece que não é tão especial assim. Nós vivemos como crentes que não têm a ressurreição de Jesus, o seu milagre de salvação sobre a nossa vida, como algo tremendo, que mexe com o nosso coração, que faz arder o nosso coração, assim como ardeu lá aos discípulos, né, quando eles estavam indo a Emaús, né?
Então a gente precisa rever algumas coisas com relação ao ser igreja nos dias atuais, né? Diz o texto que eles se reuniam no templo, no pátio em especial, né? Porque lá também mulheres e crianças podiam estar. A igreja é uma igreja que acolhe, né? Não está focada em um determinado público, mas ela acolhe a todas as pessoas, né? De casa em casa, ou seja, né? Isso acontecia não só uma vez por semana lá no dia que eles se reuniam, mas também de casa em casa eles estavam sempre em comunhão, eles buscavam, né? Essa parceria, essa caminhada em conjunto, né? Louvavam a Deus. Isso é bem interessante a gente pensar, né? Quando a gente pensa em louvar, a gente pensa no louvor, a gente pensa em cantar, né? Mas a gente precisa saber que o louvor, ele brota do coração, ele vem de algo mais profundo, né? E às vezes a gente só louva com os nossos lábios, com a nossa boca, mas a gente não tem o coração temente ao Senhor. A gente muitas vezes a gente não consegue testemunhar lá fora em quem nós cremos. A gente não consegue observar a grandeza de Deus ao nosso redor. A gente não consegue perceber as coisas maravilhosas que Deus realiza nos seus detalhes, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, né? E quando a gente lembra dos irmãos perseguidos também da igreja primitiva, né? De que eles eram lançados na arena para que fossem devorados por leões vivos ali, né? Então a gente vê assim, será que nós teríamos condições, será que nós teríamos essa coragem, essa ousadia, essa firmeza, né, que tiveram esses primeiros cristãos? Então a gente está muito perto, parece que a gente está ali alinhado com a igreja primitiva quando a gente olha para o versículo 42, mas daqui a pouco a gente começa a destrinchar o texto e a gente percebe, poxa vida, mas eu acho que isso eu não faria, ou isso eu não faço, isso eu estou devendo ao Senhor, né? E eles tinham, diz a Bíblia que esses cristãos ali em Jerusalém, né, esse povo do Senhor que ali vai crescendo, eles tinham a simpatia de todos e Deus acrescentava cada vez mais pessoas ao grupo. Hoje a gente, para ser conhecido, a gente precisa apelar para um telefone pendurado lá para nos filmar. Nós precisamos ficar fazendo propaganda da nossa igreja. E assim a gente percebe as demais igrejas também fazendo o mesmo, né? Não é que tem algo errado, eu acho que faz parte desse mundo tecnológico que a gente vive. A forma de convidar hoje, muitas vezes, de mostrar que nós somos uma igreja séria, é também através das redes sociais e toda a tecnologia que nos é disponível. No entanto, muitas vezes não passa de propaganda. Não passa de propaganda, né? Quando a gente começa a caminhar, a gente percebe, opa, não é tudo isso. E a gente vai se desapontando. Obviamente que a igreja é formada de pessoas pecadoras. Nós vamos ter erros. Vocês vão se chatear muitas vezes com alguma coisa. Eu vou me chatear com alguma coisa, né? Também para isso existe a comunhão, para que a gente possa ser lapidado. Mas o que eu quero dizer é que às vezes, né, a gente não tem a simpatia das pessoas. Muitas vezes é assim que as pessoas lá fora nem sabem, nem passa pela sua cabeça, pelo nosso comportamento, de que nós somos cristãos, de que nós estamos dentro de uma igreja onde tem doutrina dos apóstolos, onde tem comunhão, onde tem santa ceia, onde tem oração. Por quê? Porque a nossa vida não está transformada. Porque nós estamos dentro de uma igreja séria, mas nós não temos levado o evangelho a sério. Nós não temos permitido que o Senhor transforme as nossas vidas. E obviamente que isso afeta a igreja do Senhor. Quando nós não conseguimos testemunhar e o resultado daquilo que a igreja quer ser no mundo, ela não acontece nas nossas vidas. E isso é grave. E nós precisamos observar isso. Então, nós precisamos
observar, e o Paulo fala disso em Colossenses 3, 1 ao 2, ele fala, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. E às vezes a gente não procura as coisas que são do alto, a gente está procurando as coisas que são terrenas. A gente se une por causa das coisas terrenas, a gente mexe os pauzinhos para as coisas terrenas, mas a gente não está alinhado para as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, diz o apóstolo Paulo. Nós muitas vezes queremos esta igreja, mas nós não estamos dispostos a viver como essa igreja. E isso é triste. E por isso, muitas vezes, nós não temos a simpatia. Porque nós não conseguimos ir ao encontro das pessoas, porque isso não está dentro de nós. Então precisamos, né? A Bíblia diz tudo do discipulado, e é nela que eu me baseio também para trazer essa reflexão. Ela fala de adotar a cultura do reino. E é isso que o Paulo fala, né? Quando nós buscamos, né, as coisas do alto, e elas falam mais alto na nossa vida do que as coisas terrenas, ainda que elas também sejam necessárias para a nossa vida aqui, mas a gente precisa ter a nossa cabeça, a nossa mente no reino, né? E quando a gente adota, nós estamos adotando a cultura do reino. E isso vai nos levar à transformação das nossas atitudes também. Quando a gente começa a pensar como Jesus, né? Com aquilo que Ele nos ensina, né? De fato viver aquilo que a gente tem ouvido todos os dias, né? Dentro da nossa igreja. Aí sim nós estamos adotando uma cultura do reino. Quando há de fato uma transformação interna na nossa vida. Não adianta estar tudo bonito, alinhado, quando o coração não foi colocado na presença do Senhor. Quando o coração não está alinhado, quando a gente não adotou uma cultura do reino, quando o nosso coração, o nosso pensamento está nas coisas terrenas. Quando a gente deita de noite pensando nas nossas inquietações e não no reino. Nós precisamos avaliar isso em nós. Então, ali nós temos 120 vidas que foram transformadas e que, através daquilo que eles experimentaram pelo poder do Espírito Santo nas suas vidas, isso se triplicou, sei lá quantas vezes foi multiplicado, e essa igreja só vinha crescendo cada vez mais, e a gente não pode se apegar a números. A ideia aqui não é apontar números, né? Quando o texto fala de 3.000 convertidos num único dia, mas de pensar na responsabilidade, no compromisso que essa gente passou a ter com o Evangelho, com a sua vida, a tal ponto de que as pessoas olhavam para elas e tinham simpatia por elas, né? Então isso também para nós hoje. Nós podemos ser uma igreja pequena. Nós não precisamos multiplicar para chegar em 3.000, e se vier, que bom, Deus seja louvado por isso, mas também não pescar na igreja dos outros, porque não compensa em nada isso, né? Mas se a gente consegue, através da ação do Espírito Santo, ser instrumento de Deus para que pessoas sejam convertidas, que venham 3.000, que venham 2 pessoas, que venham 100 pessoas, mas que venham para experimentar de fato o grande milagre da salvação, esse sinal maravilhoso que nós como igreja temos e que nós podemos testemunhar lá fora. É isso que Deus deseja de nós como igreja. O que é mais fácil? Mudar o perfil de uma igreja inteira? Às vezes a gente pensa, mas isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. E eu fico matutando aqui também, pensando nos desafios para a paróquia em Tubarão. E eu fico imaginando como é que as coisas vão acontecer. E eu sempre de novo, quando eu estava refletindo sobre esse texto, eu pensei, mas não sou eu. É o Espírito Santo que vai realizar. Mas às vezes vai acontecer aquilo que também essa pergunta propõe. O que é mais fácil, mudar o perfil de uma igreja inteira ou ser o seu próprio perfil? Ou seja, nós precisamos nos dar conta que a igreja acontece a partir dos indivíduos transformados, convertidos.
E é isso que Deus quer realizar na vida de cada um. Então é essa proposta que Deus tem, de nós caminharmos juntos, de nós nos agarrarmos a alguém, a permitir que alguém nos ensine, a permitir que alguém nos exorte, a permitir que alguém nos fortaleça na caminhada. E é assim que Deus vai trabalhando os corações das pessoas. Então eu quero propor isso, que nós possamos aprender a caminhar juntos, a permitir que Deus mova os nossos corações, que Ele nos ensine, que Ele quebre muitas vezes esse vaso de barro que a gente insiste em manter inteiro, mas que precisa ser quebrado. Tem muita coisa que precisa ser transformada nas nossas vidas. Não é porque nós estamos dentro da igreja que tudo está certo e nós estamos alinhados para ir para o céu. Enquanto nós estamos aqui, Deus quer transformar, quer sempre de novo lapidar a nossa vida, porque nós somos falhos. A nossa raiz é pecaminosa. Nós precisamos buscar do Senhor, e nada mais do que fácil do que fazer isso em conjunto, na comunhão com irmãos, no discipulado, no encontro do dia a dia, de igreja, ou na reunião na igreja, no encontro de casa em casa. É isso que Deus tem proposto para a igreja do Senhor, para a igreja viva, para uma igreja saudável, para uma igreja que não precisa ser parecida com a igreja de Jerusalém, mas que na sua autonomia vai também levar o Evangelho, vai mostrar o Evangelho, vai ganhar a simpatia das pessoas que estão por aí, necessitadas desse Evangelho, desse milagre que cura, desse Jesus que veio a nós. Então, uma igreja viva é formada por gente sinceramente sedenta e transformada por Jesus. E é isso, meus queridos, que eu também quero propor como pastora instalada nesta paróquia, de que nós possamos caminhar e que nós possamos permitir, pela ação do Espírito Santo, que Deus possa trabalhar de fato as nossas vidas. Que a gente não queira criar modelos e achar agora vai ser assim. Quando o pastor Luiz Valério saiu, isso não era legal, vamos fazer assim porque assim era legal. Agora a gente tem oportunidade de trazer uma coisa ou outra de volta. Não é essa a intenção, mas de a gente aprender e permitir que o Senhor faça a sua obra sobre a nossa vida. E é assim que a gente vai se tornando igreja relevante no nosso contexto. E é isso que eu desejo para nós. Que o Espírito Santo de fato nos capacite a isso, como capacitou a igreja em Jerusalém. Amém? Amém. Vamos orar. Nosso Deus querido e bondoso, nós te louvamos porque tivemos esse tempo especial aqui. Também, Deus querido, pela palavra que neste momento nós pudemos ouvir e também por refletir a respeito dela. Ó Deus querido, Tu sabes o quanto nós muitas vezes nos identificamos com o primeiro versículo desse texto que nós lemos. E como nós nos enchemos, Senhor, acreditando de fato que nós somos quase perfeitos, ó Deus. Mas quando a gente olha, ó Senhor querido, para tudo que aquela igreja em Jerusalém experimentou a partir, Senhor, dessas disciplinas, nós vemos o quanto nós temos sido falhos, o quanto, ó Deus, o nosso coração está distante do verdadeiro Evangelho. E o quanto nós, ó Deus, precisamos permitir, querer, ó Deus, que Tu estejas moldando a nossa vida. Ó Senhor querido, que de fato não estejamos aqui em vão, nos reunindo domingo após domingo, nos reunindo durante a semana para uma atividade ou outra, mas que de fato nós sejamos sedentos da Tua palavra, que nós permitamos, ó Deus, que Tu quebres tantas vezes esse vaso, que precisa ser moldado, que precisa ser restaurado, ó Deus. Age em nós, age através de nós,
para que também, Senhor, a tua igreja ganhe a simpatia do povo, ó Pai. Assim nós oramos, assim colocamos, Senhor, nossas vidas nas tuas mãos e pedimos, Senhor querido, que tu estejas conduzindo esta igreja que é tua, Senhor amado. No nome santo do Salvador Jesus. Amém.